Paz a você que me escuta. Continuando a reflexão no segundo livro de Reis, hoje vamos refletir sobre um texto pequeno e de difícil interpretação, de onde pensamos inicialmente que não poderíamos extrair muita coisa. Mas como cremos que a palavra de Deus é útil para o ensino e nela nada é sem finalidade ou sem propósito, tiramos sim muitas lições preciosas. Vamos ao texto que está contido no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41, que diz: Voltou Eliseu a Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz o cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Santo Deus, Pai eterno, te damos graças pela porção da tua palavra, Senhor. Obrigado ao Santo Espírito, Pai, pela tua orientação. Te damos graças por tudo, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor. Abençoa, Pai, as pessoas que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Que elas abram o coração para que essa palavra seja a chave para que elas tenham um encontro pessoal contigo, Senhor. Te damos graças por tudo, mais uma vez, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Comecemos lembrando que a Bíblia nos diz em Colossenses 2,17 que certas coisas do Antigo Testamento eram sombra de coisas que viriam a vir a acontecer. O texto acima lido relata a existência de um grande problema na região, a fome em Gilgal. E muitas pessoas procuraram o profeta para que os alimentasse. Falando sobre fome, vemos que ela, primeiro, é um grave problema, seja onde for, mas se torna pior quando atinge a muitos de uma só vez. Segundo, ela tira o sossego e a capacidade de raciocinar, além de causar incômodo físico. Quem já dormiu com fome sabe mais do que eu estou falando. Quem já viu um filho pedir comida e não ter o que lhe dar também sabe mais do que eu estou falando. Quem já teve que dar seu alimento para o filho ficar sem se alimentar também sabe mais do que eu estou falando. Quem já teve que deixar o alimento para o homem da casa porque este irá trabalhar pesado no campo também sabe mais do que eu estou falando. Quem já teve como almoço apenas uma cocada sabe mais do que eu estou falando. Quem só teve ou só tem uma única refeição ao dia sabe mais do que eu estou falando. Quem cresceu comendo o famoso 40 sabe mais do que eu estou falando. Quem viu os melhores pedaços da galinha irem para o irmão mais velho ou para o que estudava estudando um curso universitário sabe mais do que eu estou falando. Um coração que está em Cristo Jesus sabe a dor da fome e se compadece dos famintos, como na multiplicação dos pães e peixes por Jesus Cristo. No texto em apreço, vemos que o profeta parte para resolver o problema da fome e determina a seu moço Geazi que coloque a panela grande no fogo e faça um cozido, pois são muitas pessoas com fome. A Bíblia cita textualmente que um que foi ao campo, ou seja, quem foi ao campo colher as ervas não foi o seu moço Geazi, mas uma outra pessoa que, por desconhecimento, colheu ervas e incluiu uma trepadeira silvestre, uma erva daninha, e as cortou em pedaços e pôs a cozinhar. Todos nós sabemos que muitas substâncias químicas, como o curare usado pelos índios para a caça, vem da curarina, substância extraída das plantas, e também a aspirina, que é derivada da salicina encontrada na casca do salgueiro branco. Em nossos dias, a chamada Malihote esculenta, mais conhecida como mandioca brava, é um exemplo típico de mandioca que não pode ser consumida, cozida ou frita, pois libera uma forte toxina letal, que é o conhecido ácido cianídrico. Já em forma de farinha, esta mandioca pode ser consumida pelos homens, pois em altas temperaturas é que a mandioca submetida no processo da fabricação da farinha destrói essa toxina letal. No texto em estudo, vemos que a Bíblia não detalha como a panela trazia morte. Ela apenas destaca a colissíntida como uma erva desconhecida, colhida e cozida.
Em pesquisas na comunidade científica mundial, encontramos que as colicídidas causariam diarreia, o que, dependendo da gravidade, pode levar à morte, especialmente no deserto, onde seu tratamento depende basicamente da ingestão de muita água, item raro nessas terras. Outra referência encontramos nos egípcios, que a usavam para o tratamento da tuberculose. De volta ao texto, vemos que, ao se alimentarem, houve de imediato a percepção pelos discípulos dos profetas de que algo estava errado, e que alguns dos que comeram não passavam bem, mas o texto não registra nenhum caso de morte. De alguma forma, a comida da panela traria a morte aos que dela comessem. Sabemos de passagens várias da Bíblia que a farinha era item comum na alimentação do povo da época, daí que não podemos crer que ela, a farinha, em si, tivesse algum poder de neutralizar possíveis efeitos danosos das plantas colhidas e cozidas. Tenhamos em consideração que, se a farinha tivesse esse poder neutralizador curador, primeiro, naturalmente os discípulos já saberiam como evitar a morte e, consequentemente, não precisariam apelar para o profeta. Segundo, o profeta teria sido reduzido a um simples curandeiro, um pajé. Entenda você, ouvinte, que milagres têm algumas características, entre as quais podemos citar as seguintes. Primeira, milagres são ações sobrenaturais não explicáveis pela ciência, porque se fossem explicadas pela ciência não seriam milagres, e qualquer outra pessoa poderia fazê-los. Segundo, milagres podem ser operados pelo próprio Deus, como no caso do maná no deserto, ou andar sobre as águas pelo Senhor Jesus Cristo. Terceiro, milagres podem ser operados por ação direta de seus profetas, entre os quais Moisés, abrindo o mar vermelho, Elias decretando 3 anos de seca, ou Eliseu na cura da lepra de Naamã. Quarto, milagres podem ser operados por pessoas prepostas pelos profetas, como no caso da viúva com o azeite. O profeta apenas a instruiu em como proceder. Quinto, os milagres normalmente são feitos com objetos físicos que são usados, primeiro, de forma incompatível com a sua estrutura ou com a sua função. Incompatível com a sua estrutura, como no caso do cajado de Moisés, sendo de madeira, conseguir ferir uma rocha e dela sair água. De forma incompatível com a sua função, como no caso da farinha na morte na panela. Sexta característica, a multiplicação de poucas quantidades em grandes quantidades, como na multiplicação dos pães por Eliseu e também pelo próprio Jesus Cristo, ou de pequenos volumes em grandes volumes, como no caso do azeite da viúva. A sétima característica, milagres não surgem como passe de mágica, pois assim seriam truques. Em momento nenhum vemos os profetas fazendo mágicas que são truques, como fazia Simão o mago, citado em Atos 8, 9 a 24. Assim como na reflexão anterior referente ao filho da sunamita, vemos que o poder de milagre não estava no objeto bordão em si. E vemos também nesse texto que o poder de neutralizar o efeito letal do cozinhado não está na farinha, mas de forma idêntica está em quem tem o poder de Deus para usar esses objetos, o bordão e a farinha, na operação de milagres. Por analogia, concluímos e afirmamos que não existem objetos ungidos, tais como um copo de água milagrosa, a rosa ungida, a chave da arca, a arca milagrosa e assim por diante. Existia sim um agente humano operador de milagres do poderoso Deus. Vemos que a Bíblia relata esses episódios da morte na panela como um milagre, o 10º milagre dentre os 32 milagres que o profeta Eliseu realizou, sempre com o poder do Espírito Santo de Deus. Lembremos-nos que esse profeta pediu e recebeu o dobro de porção do Espírito Santo de Deus que tinha o profeta Elias. O que vemos nesse texto é que em um momento de angústia, de emergência, de iminente perigo de morte, os discípulos dos profetas apelaram por socorro ao representante de Deus, no caso o profeta Eliseu, pois havia morte na panela. Clamaram ao homem de Deus e Deus agiu por intermédio dele. De forma idêntica, vemos no Evangelho de Mateus 14:30b, onde Pedro exclamou: "Salva-me, Senhor", pedindo a ajuda de Jesus Cristo para não morrer afogado enquanto andava sobre as águas. Dos versículos 8 e 9 do capítulo 21 do livro de Números, vemos que o povo no deserto foi atacado por serpentes venenosas, e assim está escrito: "Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava." Lembremos-nos de que como a serpente de bronze do deserto apontava para Jesus Cristo, de forma que quem tivesse sido picado pelas serpentes, se simplesmente olhasse para a serpente de bronze pendurada numa haste, seria imediatamente curado e não morreria.
A serpente de bronze era uma sombra do poder salvador de Cristo, crucificado sob o poder da morte. No Evangelho de João 3,14, o próprio Jesus Cristo diz: "E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." De certa forma, a farinha usada pelo profeta aponta para Jesus Cristo, pois ela, a farinha, naquele momento absorveu milagrosamente o poder da morte iminente daqueles homens, assim como Cristo Jesus absorveu na cruz o poder da morte que deveria cair sobre nós. Isto nos mostra que Deus pode e continua agindo a partir de coisas simples, de onde nos parece impossível sair alguma solução de problemas graves, conforme escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, onde está escrito: "Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa?" Respondeu-lhe Felipe: "Vem e vê." De vez em quando não cremos que Deus pode operar milagres e nos comportamos como Natanael, duvidando que Deus possa agir a partir de pequenas coisas, de coisas insignificantes, de pessoas simples ao nosso redor. Lembremos-nos que Ele, Deus, continua o mesmo, conforme falamos na reflexão de semanas anteriores no nosso canal. Creia nesta palavra, ouvinte. Creia que Deus continua o mesmo e que ainda opera milagres, não mais a partir de profetas, mas usando às vezes pessoas as mais simples possíveis, pessoas que você nunca imaginaria que pudessem lhe socorrer ou ser úteis em momentos difíceis, mas a quem Deus, nos dias atuais, capacita e instrui para lhe socorrer e dar conforto nas horas de angústia. Quem tem sua vida entregue a Cristo Jesus vive como diz o hino: "Quantas bênçãos, dize de uma, quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez." Creia que Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, como escrito na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8, onde se lê: "Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre." Na Bíblia também está escrito em Isaías 55,6: "Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aproveite enquanto há tempo, busque ao Senhor Jesus Cristo." Diante de tudo que vimos, você pode estar se perguntando: em que isto pode me ser útil? Extraiamos desse texto lições preciosas tais como: primeira lição, aprendamos que quando Deus nos comissiona a fazer algo é porque confia na nossa capacidade de executar perfeitamente o que nos foi determinado. Portanto, façamos nós mesmos. A segunda lição, quando somos comissionados e deixamos um sair ao campo em nosso lugar, como no texto em apreço, algo pode dar errado, como neste caso se deu. Terceira lição, Deus procura os mais ocupados para fazer as suas obras e não os desocupados. Quanto mais comprometidos com a legítima obra do Senhor Jesus Cristo, mais Ele nos comissiona para novas tarefas. Quarta lição, nos nossos dias estamos vivendo situação de fome semelhante, literal e figuradamente. Há uma multidão de famintos e alimentos pelos momentos que estamos vivendo desta pandemia de Covid-19. Hoje em dia, nos semáforos, encontramos vários pais e mães de família pedindo ajuda para alimentar a sua família. A quinta lição, há também enorme fome da palavra de Deus. A sexta lição, nunca o Evangelho foi tão pregado por todos os meios até então pouco conhecidos, ou até mesmo desconhecidos e antes desprezados ou condenados por algumas igrejas. Sétima lição, hoje você não precisa recorrer a profetas ou líderes religiosos, pois o véu foi rasgado. Hoje Deus fala a você pela sua palavra, a Bíblia, e você fala diretamente a Deus pela sua oração. A oitava lição, coloque sua vida diante de Jesus Cristo, creia nele, entregue-se a ele e verá coisas impossíveis acontecerem, não porque você ou eu mereçamos algo de especial, mas porque o amor de Deus, Pai, e de Jesus Cristo para conosco é grande demais da conta, demais para que o compreendamos, pois não se explica a Deus. Meu ouvinte, medite neste texto. A minha oração é para que Jesus Cristo proteja você, seu trabalho, sua casa, sua família, seu bairro, sua cidade, seu estado e toda a nossa nação. Que Deus o abençoe ricamente. Amém, Senhor.